Olá, pessoal, bem-vindos a mais um SBQ Talk, é o podcast oficial da Sociedade Brasileira do Quadril. Me chamo Romeu Rota e hoje estamos aqui com o Dr. Edmilson Takata, um dos nomes mais renomados na ortopedia nacional e internacional, para conversarmos um pouco sobre artroplastia total e o par tribológico cerâmica-cerâmica. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao SBQ Tal. Gostaríamos de começar já com uma pergunta. O que levou o senhor a adotar praticamente em 100% das suas cirurgias o par tribológico cerâmica? Bem, na verdade, quando eu comecei minha residência, eu comecei vendo muita complicação, né, que na época a gente não sabia que era o desgaste do polietileno. Então, eu convivi essa dúvida naquele começo de complicações que a gente começou a deparar. Foi aí que começaram a aparecer as próteses não cimentadas, né? Porque o pessoal achava que era o cimento que era o problema. E, na verdade, a gente não sabia que o problema era o desgaste do polietileno. Bom, a partir daí, eu fui me aprofundando em querer saber, né, sobre tribologia. Então, tudo que envolvia desgaste, tudo que envolvia problemas relacionados à soltura dos componentes por desgaste, né, porque aí já estávamos no final dos anos 80, início, começo dos anos 90, que era o auge das próteses não cimentadas. E aí, o que a gente estava vendo? Que as não cimentadas também estavam falhando, porque era o polietileno que gastava. Bom, aí, final dos anos 90, começaram a aparecer com mais ênfase essas próteses com um par tribológico de cerâmica. No começo, tinha as cabeças de cerâmica, mas usava polietileno, que também, assim, a longo prazo, também estava falhando por desgaste do polietileno. E final dos anos 90, né, para um pouquinho antes de 2000, a gente começou a usar os par tribológicos de cerâmica. Te confesso que assim, essa mudança, logo no início, desanimou a gente um pouco, porque alguns casos quebravam a cabeça de cerâmica. E era um problema sério, né, quando quebrava a cabeça de cerâmica. Mas daqueles casos que não quebravam, né, a gente percebeu que realmente a prótese tinha uma longevidade bem maior. E isso foi cada vez mais me interessando por esse assunto. E aí, obviamente, que a cerâmica também foi melhorando, né? E hoje eu acho que no mundo inteiro, a cabeça de metal, praticamente, se você conversa com os grandes cirurgiões, né, aqueles que têm grandes volumes, eles já utilizam pelo menos a cabeça de cerâmica. Ou seja, a cerâmica hoje faz parte de uma prótese de melhor qualidade, né? Essa é uma desvantagem, né? Que a primeira geração das cerâmicas, algumas cerâmicas quebravam, às vezes por uma má colocação ou um má posicionamento. A É, tendência já vem melhorando, a cerâmica já melhorou muito. sem dúvida. E a desvantagem que o paciente às vezes percebe em alguns casos a cerâmica com cerâmica ela causa algum rangido, algum barulho, um ruído que incomoda o paciente. Bom, grande parte desses casos, às vezes, é a má colocação dos componentes, né? Mas eu tenho casos que, olhando assim, pela radiografia, eu não vejo nenhum defeito, nenhuma má colocação dos componentes. Mas tenho pacientes que têm rangido, porém, um detalhe, o rangido, ele não é um rangido que atrapalha o paciente clinicamente para deambular, não causa dor. Ele tem rangido em determinado movimento. Tá? Eu não sei se está correlacionado a peso. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele não era tão obeso, mas ele teve um problema de câncer, então ele teve um emagrecimento muito abrupto Uhum. e o squeaking desapareceu.
ele hoje não consegue fazer, ele conseguia fazer, reproduzir o barulho, porque ele descobriu como ele conseguiria fazer. Então ele abaixava um pouquinho e levantava o corpo, e aí fazia o barulho. E hoje ele não consegue mais. Então, o squeaking, na verdade, quando o componente está bem colocado, ele ainda é um mistério, né? Que não é uma coisa bem elucidada, porque já se fizeram vários estudos, né? Até sobre espessura do metalback, tamanho do cone, tamanho da cabeça, e parece que não existe uma correlação muito grande com relação ao tamanho dos componentes ou coisa parecida. Então, não é uma coisa muito bem esclarecida o porquê do squeaking nos componentes bem posicionados, né? Os que não estão bem posicionados, na verdade, é porque o cone ou alguma parte da prótese está pegando ali no componente acetabular, ou até mesmo a cabeça está provocando aquele head loading, né? Que é a cabeça que fica entrando e saindo. É uma pequena subluxação. Aí já é um problema mais de técnica de colocação, né? Considerando que o senhor tem a preferência para o par tribológico cerâmica e cerâmica, existe algum tipo de paciente que o senhor opta por outra tribologia, caso, como a cerâmica e cerâmica, ela não tem um rebordo, um paciente que tem hipermobilidade do quadril, paciente que tem uma displasia estabular? Na verdade, o que me faz assim direcionar para outros tipos de componente é quando o paciente já tem uma idade avançada. Eu acho que a gente também não pode generalizar o uso de uma coisa que sabidamente a gente sabe que é caro. Então, existe uma regra, né, que se colocar uma prótese cerâmica, por exemplo, um indivíduo acima dos 80 anos, eu já não faria isso por questões óbvias, né? Que o custo financeiro é elevado e para uma pessoa que não vai ter tanta demanda, né? Agora, eu estou falando hoje em dia, por exemplo, um paciente de 60 anos hoje em dia estão extremamente ativos, né? Eles estão jogando, estão fazendo mais atividade, estão caminhando mais. Muitos frequentam a academia de 3, 4, até todos os dias. Então, nesse paciente, a gente tem que olhar assim com mais, digamos assim, atenção sobre esse aspecto, né, da sua atividade física, né? Ou seja, você olhar para a idade biológica, né? Não a idade cronológica do cara. Então, nos ativos eu tenho essa preferência de colocar cerâmica, apesar de saber que pode eventualmente causar squeaking. Mas só que esses novos componentes, eu não vejo assim tanta frequência, né? Porque esses novos componentes estão indo para quase 20 anos, vai. E a gente usa a cerâmica há mais de 20 anos. Na literatura eles falam em torno de 20 a 30 anos de durabilidade num par tribológico cerâmica. Na experiência do senhor, o senhor já vem operando há mais de 30 anos. Provavelmente já tem pacientes que ultrapassou esses 30 anos com a prótese cerâmica e cerâmica. Na verdade, está perto disso, né? O paciente mais antigo tem 28 anos de artroplastia. Esse paciente tinha, na época, 16 anos de idade. E é um paciente que você olha o raio-x, parece que a prótese foi feita ontem, né? Então, isso me faz, assim, cada vez mais, ainda mais hoje que eu estou vendo pacientes acima de 20 anos com artroplastia, cerâmica, e bem, eu acho que se eu tivesse feito qualquer outro tipo de componente, eu acho que esses pacientes não estariam mais com sua prótese. E eu tenho bastante paciente hoje em dia. Na visão do senhor, considerando que hoje a cerâmica é o melhor par tribológico para realizar uma artroplastia total do quadril hoje, existe ainda como melhorar ainda mais esse par tribológico? Bom, a medicina tudo evolui, né? Eu acho que tudo na vida tem evolução, né? Pode ser que ainda exista alguma coisa aí que, por exemplo, que mesmo que você coloque os componentes errados, ele não vai quebrar. Os fabricantes chegam a esse ponto, porque as novas cerâmicas, pelo menos eu particularmente vi bastante cerâmica quebrarem, né? E hoje eu acho que assim, o número de cirurgia aumentou
E, no entanto, eu não vejo tanta cabeça de cerâmica quebrada, ou mesmo o acetábulo, que o liner também quebra, tá? Inclusive, na literatura, eles falam que o liner quebra mais. E eu, nas minhas casuísticas, quem quebrou mais foi a cabeça, tá? E em todos os casos que a cabeça quebrou, de algum modo, o componente acetabular estava mal posicionado, tá? Eu tive que reposicionar na revisão, e aí esses pacientes continuam com sua prótese aí, feito, a maioria felizes e fazendo as suas atividades que eu, de uns 15 anos para cá, eu não tenho restringido, assim, proibido, eu falei assim, nunca mais faça isso. Eu acho que cada um tem que decidir pela sua qualidade de vida, porque, para mim, sei lá, jogar futebol, jogar um basquete, não seja uma coisa ideal para mim, entendeu? Para você, sei lá, você gosta de correr, você gosta de jogar um tênis, e você considera isso uma qualidade de vida para você. Então, eu não posso falar para você que a tua qualidade de vida vai ser outra da hora para frente. Você que tem que escolher, né? A tua cabeça. Eu acho que a nossa permanência aqui na face da Terra é muito curta. Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta, porque a gente já faz tanta coisa que a gente não gosta, né? Porque se todo mundo gostasse de trabalhar, né, todos os dias e se matar, eu acho que ninguém ia ser feliz. A gente tem que ter outras atividades, né? É verdade. Então vamos agradecer ao Dr. Edmilson Okata pela excelente entrevista e para nos beneficiar com essa larga experiência em cirurgia do quadril. E para o paciente fica a dica que geralmente é o médico, o cirurgião que vai escolher o tipo de prótese, o tipo de tribologia. E para procurar sempre um médico especialista em cirurgia do quadril e que tenha, seja sócio da Sociedade Brasileira do Quadril, e aos novos cirurgiões também que se espelhem nos cirurgiões mais experientes. Eu acho que na vida a gente tem que sempre estar se reciclando, né, e estudando cada vez mais, né, frequentando as reuniões da sociedade, frequentando os congressos, e, na verdade, hoje em dia é muito fácil você estudar, porque a internet é sem limites, né? Você consegue achar de tudo, tanto de ruim como de bom, né? Então, o que cabe a nós é saber discernir, né, e saber qual artigo é importante, né, e verdadeiro, e daí saber os que são falsos e, digamos assim, fake news, né? Exatamente. Certo? Muito obrigado. Obrigado você. E até o próximo podcast. Eu que agradeço. SBQ Talk.